não bastasse as inúmeras crises que o povo brasileiro vive e é chamado a pagar a conta, hoje ocupo a tribuna desta casa para falar de um assunto extremamente sério e grave e que me causa muita preocupação, como cidadão, como pai, como parlamentar e como médico. Falo, senhor presidente, dos crescentes casos de microcefalia e de síndrome de Guillain-Barré que vem acontecendo no país, especialmente no Nordeste brasileiro. No meu estado, o estado de Sergipe, que proporcionalmente apresenta o maior número de casos no país, lá foi decretado estado de emergência em saúde, tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura da capital. Recentemente, o jornal O Globo trouxe em sua capa a seguinte manchete, abre aspas, microcefalia se espalha e Rio já tem 21 casos, fecha aspas. É assustadora a maneira como os números de casos aumentou nos últimos dias, passando de 1.248 para 1.761 em apenas uma semana, senhor presidente, um aumento de 41%. Para que os colegas senadores tenham a ideia da gravidade do que falo, Sergipe vive uma situação de epidemia que se agrava a cada dia. Em um período de 3 meses, foram registrados mais de 100 casos de microcefalia em vários municípios, sendo o maior número na capital, com 8 maternidades sergipanas registrando todos esses casos. O Jornal da Cidade, Jornal Sergipano, publicou no seu caderno Cidades, matéria com o promotor Antônio Forte, da Promotoria dos Direitos à Saúde, onde ele afirma, abre aspas, o governo estadual só possui 28 agentes de saúde para atender todo o estado. Esse número é insuficiente. Precisamos ampliar rapidamente as ações, mais do que desenvolvermos quando houve o surto de dengue em 2008, quando contratamos 600 agentes temporários, fecha aspas. Em outro texto dessa matéria, o promotor alerta, abre aspas, o combate tem que ser preventivo e repressivo contra o mosquito, para se entender como esses pacientes serão tratados e absolvidos pelo Sistema Único de Saúde. Senhor presidente, não tem tratamento, apenas prevenção. A microcefalia não tem tratamento, apenas prevenção e depois cuidados paliativos. Em verdade, senhor presidente, estamos vivendo um quadro bastante complexo. O Ministério da Saúde informou que já foram notificados mais de 1.248 casos de microcefalia e que espalha sem controle pelo país, atingindo mais de 14 estados e o Distrito Federal. A relação entre o vírus Zika e os casos de microcefalia, que antes eram hipóteses, agora é fato consumado, confirmado no final da semana passada pelo próprio Ministério da Saúde. O número de casos não para de crescer. Sergipe é o terceiro estado em números absolutos e o primeiro em números proporcionais. Crianças nascidas com microcefalia ficando atrás de Pernambuco e da Paraíba. O próprio ministro da Saúde, Dr. Marcelo Castro, admite que este é um problema de grandes dimensões. Além da dengue que mata, da chikungunya que paralisa temporariamente, o vírus Zika é o causador da microcefalia. E como se tudo isso não bastasse, a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe informou que está acompanhando 28 casos de pacientes com a síndrome de Guillain-Barré, doença que afeta o sistema nervoso e que causa fraqueza muscular. O número é expressivo, já que em nenhum caso de Guillain-Barré foi registrado nos últimos anos no nosso estado. O aumento dos casos da síndrome pode ter relação com o Zika vírus, micro-organismo transmitido pelo Aedes aegypti. Infelizmente, senhor presidente, as políticas públicas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti não está sendo tão efetiva na maioria das cidades brasileiras. E as doenças por eles disseminadas aumentam de forma assustadora, sem controle, senhor presidente. Ainda de acordo com o próprio Ministério da Saúde, foram registrados 1,5 milhão de casos da doença provocada pelo mosquito até o dia 14 de novembro.
o aumento de 176% em relação ao mesmo período do ano passado. E o número de mortes cresceu 79% no período, passando de 453 para 811. Portanto, senhor presidente, colegas senadores, essa guerra contra o mosquito estamos perdendo nas diversas frontes. Senhor presidente, finalmente, no último sábado, a presidente Dilma anunciou em Recife o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. A estratégia envolve a mobilização de ministérios e órgãos do governo federal em parceria com estados e municípios para conter novos casos da doença relacionada ao Zika vírus. Até então, senhor presidente, estamos perdendo essa guerra. Até o momento, não há nenhum tipo de tratamento disponível para a fase aguda da infecção pelo vírus Zika, que dura cerca de 3 dias, o que torna a terapêutica insuficiente e tardia. Atualmente, a orientação disponível é que grávidas ou mulheres pretendentes a engravidar tenham cuidado redobrado, dito pelo próprio Ministério, para evitar infecções virais. O fato, senhor presidente, é que os governos, tanto federal quanto os estaduais, demoram a perceber a gravidade da doença e em Sergipe não é diferente. Não se preocupam com a causa e não dimensionaram suas consequências. A microcefalia é uma condição rara em que o bebê nasce com o crânio do tamanho menor do que o normal. Ela é diagnosticada pelos médicos quando o perímetro da cabeça é igual ou menor a 33 centímetros. O esperado é que bebês tenham pelo menos 34 centímetros. É importante ressaltar que esses números valem apenas para crianças nascidas a termos, com 9 meses de gestação. No caso de prematuro, esses valores mudam e dependem da idade gestacional em que ocorre o parto. Entretanto, é preciso destacar que a microcefalia tem origem, podem ter origem genética. Ela pode ser originada em consequências do uso de drogas, de álcool ou do contato com substâncias tóxicas durante a gestação, mas também pode ser causada por agentes infecciosos, destacando-se a toxoplasmose ou alguns vírus, como o da rubéola, o herpes ou o citomegalovírus. E, como já disse aqui, o Zika vírus. Portanto, senhor presidente, colegas senadores, a microcefalia pode sim ser causada por vírus e alguns sabemos que esse vírus é o Zika e que outros agentes causadores dessa malformação congênita e que a criança nasce com perímetro encefálico menor e com massa encefálica menor do que o convencional. Na prática, isso significa que o cérebro não se desenvolveu corretamente e, como consequência, o recém-nascido pode morrer ou apresentar graves sequelas, como dificuldades de visão, de audição e retardo mental. Geralmente, essa condição se desenvolve no primeiro trimestre da gestação. Infelizmente, semana passada, a Secretaria do Estado da Saúde do meu estado confirmou a primeira morte de um bebê com microcefalia em Sergipe. O fato ocorreu no município de Nossa Senhora das Dores e, de acordo com a Secretaria de Saúde, técnicos do Ministério da Saúde estão no estado para analisar o caso e, ocasionalmente, confirmar a suspeita da microcefalia ter sido a causa-morte pelo vírus Zika. Devemos nos lembrar ainda que o surgimento de outros vírus com os quais não tínhamos contato e nem defesa. O vírus da chikungunya e da Zika tem deixado milhares de pessoas doentes, num surto nunca antes visto em nosso país. Sexta-feira passada, o Instituto Evandro Chagas, o órgão vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, notificou o governo sobre outros 2 óbitos relacionados ao vírus Zika, o de um homem no Maranhão e de uma jovem de 16 anos no Pará. A Fundação Oswaldo Cruz, por meio dos seus abnegados cientistas do Laboratório de Flavovírus, fez uma descoberta inédita na ciência mundial. Apesar da placenta ser uma barreira natural que previne infecções por vírus e bactérias, os testes realizados mostraram que o Zika tem a capacidade de atravessar essa importante barreira e de se concentrar no ambiente gestacional no interior da placenta. Foi realizado também um sequenciamento parcial do genoma do vírus, o que permitiu identificar se tratar dos Zika originários da Ásia e não da África, uma descoberta científica, sem dúvida, muito relevante. Entretanto, diferente do que ocorre com a dengue,
Por exemplo, um dos problemas a ser enfrentado em relação ao surgimento do caso do vírus da Zika no país é que ainda não há um teste padrão para diagnosticar a doença. Senhor presidente, já finalizando, senhoras e senhores, colegas senadores, o Ministério da Saúde decretou alerta de emergência no último dia 11 de novembro, após ter sido notificado do aumento do número de casos de bebês que nasceram com microcefalia em vários estados, especialmente no nosso Nordeste brasileiro. Em recente visita que fizemos ao Ministério Público Estadual de Sergipe, conversei com o Procurador-Geral Rony Almeida e com os promotores da área da saúde, o doutor Fábio Viegas Mendonça de Araújo e o doutor Antônio Forte de Souza Júnior. Entendemos que estendemos um convite aos promotores e convidamos também secretários municipais de saúde de Sergipe e o secretário estadual de saúde de Sergipe para que participem de uma audiência com o ministro da Saúde, o doutor Marcelo Castro, que gentilmente irá nos receber amanhã para discutirmos uma estratégia para Sergipe que, em números proporcionais, apresenta o maior caso de Zika registrado até hoje, para que possamos tratar sobre essa epidemia que se abateu sobre o nosso estado, além de solicitar o apoio de equipes da Fundação Oswaldo Cruz para o nosso estado. Diante deste quadro alarmante, extremamente preocupante, embora a região Nordeste seja mais atingida até o momento, o que vemos é que o vírus vem se alastrando por todas as regiões do país, senhor presidente. Portanto, é imprescindível que sejam redobrados os esforços tanto dos entes públicos quanto da população, da sociedade em modo geral, em todo o país, para combater o mosquito Aedes aegypti, senhor presidente, responsável pela transmissão e disseminação de inúmeras. Só para finalizar, senhor presidente, como a dengue, como a chikungunya e como o Zika. Agora, senhor presidente, não podemos mais perder essa batalha nem essa guerra. São vidas que estão sendo perdidas, ceifadas, e agora, senhor presidente, uma nova demonstração do que o mosquito realmente pode vir a transmitir. Já foi dengue, passou a ser chikungunya, agora é Zika, mas com certeza ele é transmissor também de inúmeras outras doenças, senhor presidente. O governo federal tem, por de vez, ter um plano efetivo, massivo, de combate a tudo isso, lógico, em parceria com os estados, com os municípios e com a sociedade em geral. É inadmissível, em pleno século XXI, perdermos vida para um mosquito como esse que conhecemos há séculos, senhor presidente. Muito obrigado.